Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Wide e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Posso dizer que sim, que está tudo bem. Os cristãos tiveram muito medo. A lembrança da guerra está ainda muito presente e o perigo de entrar de novo nela fez muito medo a muita gente, já que foram os rebeldes que fizeram este avanço. E a memória dos massacres está ainda muito presente na memória das pessoas. A irmã Maria Lúcia Ferreira, a única religiosa portuguesa que vive na Síria, tem vindo a acompanhar quase hora a hora para a Fundação AIS a evolução dos acontecimentos neste país do Médio Oriente. Entre a última semana de novembro e os primeiros dias de dezembro, grupos armados foram conquistando sucessivamente as principais cidades sírias, começando em Alepo e terminando em Damasco, a capital. Foi de tal forma impressionante este avanço, quase sem oposição, que ao antigo líder Bashar al-Assad não restou outra alternativa que a de fugir do país. A irmã, que vive num mosteiro, é uma testemunha privilegiada de tudo o que está a acontecer, mas também do medo e da esperança dos cristãos que anseiam por um país livre, mas temem o regresso à brutal guerra civil. Este vai ser, claro, um dos temas para conversar no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país, vamos começar por Moçambique, onde, uma vez mais, a passagem de um ciclone trouxe devastação, em especial à região norte, à província de Cabo Delgado. Foi na madrugada de domingo, dia 15, e ainda os ventos sopravam com muita fúria. Estamos a falar em ventos na ordem dos 200 km por hora, e já o bispo de Pemba telefonava para a Fundação AIS a pedir ajuda. Exatamente o que aconteceu, Catarina, com este ciclone? Bom, Paulo, depois do ciclone Chido ter então atravessado as ilhas francesas de Mayotte, que estão no Oceano Índico, portanto chegou à região, este ciclone chegou então à região norte de Moçambique, nomeadamente às províncias de Nampula e de Cabo Delgado, e deixou também aqui, claro, um profundo rastro de destruição. E o bispo então de Pemba, como referiu, ligou logo que lhe foi possível então para a Fundação AIS, aqui para Lisboa, para nos dar conta de facto da situação, do que se estava a passar no terreno, para dar conta de facto desta aflição em que se encontrava, pois estava a receber aos poucos vários relatos vindos de várias regiões da província, de toda a província estavam-lhe a chegar relatos, e todos estes relatos apontavam, Paulo, na altura, para centenas de casas destruídas, que tiveram os seus telhados completamente arrancados, milhares de pessoas, de famílias inteiras que perderam absolutamente tudo o que tinham, e até com relatos de igrejas que ficaram seriamente destruídas, por terem também sido, claro, atingidas por este ciclone. Paulo. Há uma ideia, por exemplo, em relação às igrejas, da dimensão da destruição? Bom, Paulo, quando o Dom António Juliás falou connosco, ainda estava naquela altura, portanto, não nos podemos esquecer, foi nas primeiras horas, portanto, ainda estava a reunir a informação, mas avançou de qualquer forma com alguns dados para nós. Portanto, ele referiu, por exemplo, que pelo menos meia centena de igrejas, capelas, missões católicas ficaram destruídas ou então seriamente danificadas. E ele referiu algum caso em concreto? Sim, Paulo, ele referiu o caso do Centro das Irmãs Salesianas, em Chiur, por exemplo, que ficou profundamente destruído, mas também da Igreja de Namuno, a Casa das Irmãs, o internato feminino, que também havia ali naquela zona, assim como a escolinha e a Casa dos Padres. Portanto, tudo isto ficou mais ou menos destruído, ou bastante destruído, não é? Obrigado, Catarina. Portanto, numa região já de si muito pobre, flagelada desde 2017 por constantes ataques terroristas, como se não bastasse tudo isso, aconteceu agora mais esta calamidade natural. Obviamente que a Fundação AIS é e será sempre a mão amiga da Igreja em Moçambique. Talvez por isso, por essa proximidade entre a Fundação AIS e a Igreja, neste caso a Diocese de Pemba, e ainda o ciclone estava a atingir a região e já Dom António Juliás ligava para Lisboa e lançava um apelo. Vamos escutar agora um excerto da sua longa mensagem na madrugada de domingo, dia 15 de dezembro, quando o ciclone Chido atravessou então esta região. Portanto, neste momento, uma situação muito difícil e mesmo de emergência tem a ver com tantas famílias que ficaram
mesmo na cidade de Pemba e todos estes distritos sem as suas habitações. E são famílias de baixa renda que viviam com o mínimo e agora nem sequer abrigo têm. A grande preocupação que temos, que eu tenho pessoalmente como bispo da Diocese de Pemba, é de ver como nos próximos dias estas pessoas vão poder ter possibilidades de reerguer as suas casas, mas por enquanto precisam de ter alguma lona para fazer um abrigo mais simples para poder colocar as poucas coisas que ainda têm, e também problema. E de Moçambique, que continua a ser uma terra de sofrimento, vamos agora para o Haiti, que é também um país de onde nos chegam relatos também cada vez mais assustadores de violência. O episódio mais recente ocorreu no segundo fim de semana de dezembro, entre os dias 7 e 8, e há a lamentar, Catarina, mais de 180 mortos. Exatamente o que aconteceu. Bom, Paulo, infelizmente é mais um episódio de violência extrema no bairro Cité Soleil, que é situado na capital do Haiti, em Port-au-Prince. É uma violência que é da exclusiva responsabilidade, Paulo, dos vários grupos, dos vários gangues que controlam a cidade, controlam praticamente tudo nesta cidade, e desde o início do ano, e segundo as Nações Unidas, terão sido já assassinadas pelo menos 5.000 pessoas no país, Paulo. A situação de violência no Haiti levou mesmo a Conferência Episcopal a lançar uma série de alertas, o mais recente já neste mês de dezembro, em que os bispos falam em violência cega que tem arruinado toda a sociedade. Sim, Paulo, os bispos de facto disseram, não é, que o Haiti assiste neste momento praticamente todos os dias a episódios de violência cega, foi essa a expressão que eles usaram. Exato. E lançaram de facto um apelo, uma vez mais, aos responsáveis dos gangues, aos líderes dos grupos armados, para acabarem de vez com toda esta violência e com estes ataques que estão a destruir por completo toda a sociedade do Haiti. Esse alerta, de facto, é apenas mais um numa série já longa de tomadas de posição dos bispos do Haiti, em que têm deixado alertas sucessivos sobre esta espiral de violência que de facto parece não ter fim. Exatamente, Paulo. Se formos ler os vários comunicados que os bispos têm produzido, não é? Os bispos do Haiti têm produzido ao longo dos últimos meses, nós iremos ver que há de facto uma descrição pormenorizada de tudo o que tem acontecido. Eles falam que da cidade capital como estando quase cercada, como estando isolada mesmo, com escolas fechadas, as atividades estão paradas, e dizem até que o aeroporto internacional também está encerrado. Portanto, todas as suas atividades económicas estão encerradas na cidade devido a estes problemas de violência. Eu recordo que em março deste ano, e em declarações à Fundação AIS Internacional, Dom Max Mesidor, que é o arcebispo metropolitano de Port-au-Prince e é também o presidente da Conferência Episcopal, ele denunciava já, nesta altura, também esta situação. É verdade, Paulo. De facto, o Dom Max Mesidor disse-nos que existe até o perigo real da eclosão de uma guerra civil, e fazia também um retrato também muito assustador da situação do país. Ele contou que não consegue, por exemplo, visitar grande parte da sua diocese. Ele diz que as estradas estão bloqueadas. Ele diz, por exemplo, se quiser ir visitar os seus fiéis que estão, por exemplo, no sul da sua diocese, tem de apanhar um avião, e ainda disse, Paulo, que há 2 anos já não consegue ir sequer até à catedral e celebrar na sua catedral. Isso de facto diz tudo sobre esta violência que tomou conta das ruas, dos principais bairros de Port-au-Prince, que é a capital do Haiti, mas também já de vastas outras regiões do país. Estamos a falar deste país, das Caraíbas, a propósito da morte, a propósito do assassinato no primeiro fim de semana de dezembro de pelo menos 180 pessoas. Há pouco a Catarina referiu que este episódio de violência ocorreu no bairro da Cité Soleil, e isso leva-nos agora até fevereiro, para recordar o momento em que o Papa Francisco telefonou a uma irmã que vive e trabalha precisamente nesse bairro, onde procura resgatar crianças à miséria. É verdade, Paulo. De facto, o Papa Francisco então telefonou em fevereiro à irmã Philippe Paese, que é uma religiosa francesa e que mora já neste bairro, que é uma autêntica favela e que é também um dos bairros mais perigosos de Port-au-Prince. Portanto, esta irmã, esta religiosa, vive já há 25 anos neste bairro, e o seu trabalho, que é tão importante que levou até o próprio Papa a ligar e a dar-lhe os parabéns pelo seu trabalho e a dar-lhe força para continuar, de facto, consiste em resgatar estas crianças que estão nesta favela, portanto, resgatar as crianças à miséria, aos gangues
grupos armados e também ao tráfico de droga, não é? Do mundo de droga que também existe naquela favela, Paulo. Muito bem, é isso mesmo. Obrigado, Catarina. Para conhecer um pouco melhor esta religiosa e o bairro onde ela procura resgatar então crianças à miséria, vamos agora recuperar uma parte da entrevista que os nossos colegas da EWTN fizeram à irmã Filipe. Vamos apenas ver um pequeno excerto dessa conversa em que ela retrata este mundo perigoso em que vive e onde cumpre a sua incrível missão como religiosa. Tell us about the conditions there in Cité du Soleil. Like, what do they experience, the families, their experience, were there opportunities there or not? Cité du Soleil so is the largest slum area of the Northern Hemisphere, actually, and it's inside the capital city of Port-au-Prince. First of all, there is a very extreme misery. I mean, the children, they experience hunger, they lack everything, even water, like just to get a bucket of water is not something easy. Beside the poverty and the starvation, there is also a lot of violence because there are gangs in different areas of that slum, and they are fighting with each other. With big war weapons, not just small weapons, and so often there are people who get shot, not always aimed at, but lost bullet. Yesterday, while I was traveling, they texted me. One of the schoolboy had got hit in his stomach. I mean, it's every day. The gang violence, and then the whole chaos of the political situation of the country, plus the voodoo. That also doesn't help people putting their trust in God. So all these are the circumstances the children are living in. And it's the most dangerous area of Port-au-Prince, you'd say? It is, because this is where the gangs are active, even though actually now, since a couple of months, the gangs have gotten so powerful that they are even acting in other areas of the city where they were never active before. But mostly this is in the slum area, they're more active, yeah. Estamos a falar do Haiti, isto a propósito de um ataque na cidade de Port-au-Prince, em que cerca de 180 pessoas foram mortas no segundo fim de semana de dezembro. Isto leva-nos agora também ao encontro de uma religiosa portuguesa que está também a viver neste país, que é a irmã Helena Queijo, que no início do ano, numa entrevista que lhe fizemos, isto a propósito de uma série de tentativas de rapto de padres e de irmãs que aconteceu nessa altura, ela nos disse que, infelizmente, não é só a Igreja Católica que está na mira dos gangues. Vamos recuperar agora o seu testemunho. Infelizmente, não é só a Igreja Católica que está na mira das gangues. É claro que raptar membros da Igreja dá mais nas vistas e chama mais a atenção à comunidade internacional. Mas cada dia, muitas pessoas são raptadas de todas as idades, categorias, católicos, protestantes e outros. Muitos ficam meses em cativeiro, outros são libertados e outros nunca aparecem. Eu estou no Haiti há 8 anos. Justamente cheguei à Montanha Lavute no 15 de março de 2016. Aqui onde estamos, na nossa missão concreta, trabalhamos em conjunto com todas as igrejas existentes, neste meio rural onde nos encontramos. Todos fazem um belo trabalho com as crianças e com o povo. Contudo, a Igreja Católica ainda é uma referência no Haiti. Muitos reconhecem que as escolas, os centros de saúde, os hospitais, orientados pela Igreja e por congregações religiosas, têm melhor qualidade. Infelizmente, a Igreja Católica no Haiti não tem meios suficientes para dar respostas a tantas necessidades. Ela mesmo vive e depende das ajudas externas para fazer face a tantos desafios. Muitas igrejas continuam por reconstruir após o terremoto. A formação dos seminaristas e mesmo a subsistência de muitos padres e religiosas que vivem isolados em regiões rurais mais abandonadas. Do Haiti, um país que parece caminhar completamente para o desastre, vamos agora até à Síria,
país que se espera que não caminhe também para o desastre. Entre a última semana de novembro e os primeiros dias de dezembro, grupos armados foram conquistando sucessivamente as principais cidades sírias, até terem chegado a Damasco, que é a capital. Foi de tal forma impressionante este avanço, quase sem oposição, que ao antigo líder, Bashar al-Assad, não restou outra alternativa que a de fugir do país. Todos desejam que a Síria não caia de novo na guerra civil, mas ninguém sabe exatamente aquilo que vai acontecer. No arranque do programa nós escutámos a irmã Miri, a irmã Maria Lúcia Ferreira, a dar-nos conta de que, para já, está tudo bem. Mas, apesar disso, os cristãos não escondem o medo de que o país caminhe para o caos. Vamos recuperar esse excerto dessa declaração que a irmã nos enviou e depois vamos fazer como que um ponto da situação com a Catarina sobre a Síria e o que já foi dito e aquilo que se espera que possa vir a acontecer. Posso dizer que sim, que está tudo bem. Os cristãos tiveram muito medo. A lembrança da guerra está ainda muito presente e o perigo de entrar de novo nela fez muito medo a muita gente, já que foram os rebeldes que fizeram este avanço. E a memória dos massacres está ainda muito presente na memória das pessoas. Foi a irmã Miri a testemunhar para o nosso programa que, para já, está tudo bem, que nada aconteceu com os cristãos, mas que ninguém esconde o receio de que o país regresse aos tempos da guerra. Podemos dizer, em síntese, que os cristãos vivem estes dias com dois sentimentos: esperança e medo. Sem dúvida, Paulo. De facto, os cristãos estão a acompanhar todas estas mudanças que estão a acontecer no seu país, na Síria, com este sentimento misto de receio, claro, de que os tempos da guerra civil possam regressar em força, mas também, ao mesmo tempo, também de esperança, Paulo. De esperança que as famílias consigam voltar a viver sem aquele sufoco financeiro que têm vivido, esse sufoco económico que nós temos falado aqui tantas vezes nos nossos programas de televisão, Paulo. Exatamente. O receio este receio de que a Catarina está a falar, começa em primeiro lugar também pela surpresa. É que tudo isto aconteceu de facto muito depressa, mas também pelo facto de que os novos senhores da Síria serem jihadistas, ou pelo menos pertencerem a grupos que ainda há dias, há muito pouco tempo, eram considerados pelos Estados Unidos e por vários países europeus como organizações terroristas. É isso mesmo, Paulo. De facto, a mudança de poder na Síria surpreendeu praticamente tudo e todos pela rapidez com que os grupos armados conseguiram então tomar conta, ou que foram conquistando cidade após cidade, até chegarem de facto até à capital, a Damasco, e levando à fuga do ditador, o Bashar al-Assad, portanto, e à queda do regime, como é óbvio. Portanto, no espaço de pouco tempo, Paulo, portanto, numa semana, portanto, entre os últimos dias de novembro e os primeiros dias de dezembro, o poder de facto mudou de mãos na Síria e agora é o grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham que lidera então o país e que de facto, como o Paulo acabou de dizer, trata-se de uma organização que muitos países classificam como terrorista. Exatamente. Bom, mas para já as coisas estão a correr bem, sem a carnificina que se esperava. Isto é uma expressão usada pelo Núncio Apostólico em Damasco, numa declaração recente aos jornalistas, mas é de facto preciso muita prudência para se avaliar, para se perceber que país vai nascer a partir de agora. Uma coisa é certa, os cristãos querem paz, e isso ficou também bem sublinhado pelo Papa Francisco no final da audiência geral da última quarta-feira. Seguo quanto está avvenendo in Siria in questo momento delicato della sua storia. Auspico che si raggiunga una soluzione politica che, senza altri conflitti né divisioni, promuova responsabilmente la stabilità e l'unità del Paese. Prego per l'intercessione della Vergine Maria che il popolo siriano possa vivere pace e sicurezza nella sua amata terra e le diverse religioni possano camminare insieme nell'amicizia e nel rispetto reciproco per il bene di quella nazione afflitta da tanti anni di guerra. Foi o Papa Francisco a pedir, a fazer votos para que o povo sírio possa viver em paz
e em segurança na sua amada terra e que as religiões possam caminhar juntas na amizade e no respeito mútuo. Podemos dizer, Catarina, que o Santo Padre disse aqui nesta frase praticamente tudo aquilo que os cristãos, no fundo, mais anseiam neste momento. Sim, sem dúvida alguma, Paulo. De facto, o Papa falou neste desejo da Síria poder viver, então, sem violência, não é? Sem este descontrole total que tem vivido, portanto, com estabilidade, e referiu que espera, de facto, uma solução política em que tudo isto se venha, de facto, a concretizar, não é? Que esta estabilidade, esta paz possa ser possível. Portanto, é preciso uma solução política para que as diferenças sejam resolvidas de uma forma civilizada e sem uso de armas, como é óbvio, não é? Muito bem. Voltando agora à irmã Miri, que é, repito, a única religiosa portuguesa a viver na Síria, importa aqui dizer que ela tem sido incansável, dando-nos imensa informação, contando como as coisas estão a passar quase dia a dia. Ela quase parece, Catarina, uma correspondente da rádio ou de televisão. Sim, sem dúvida alguma, Paulo. De facto, a irmã Maria Lúcia Ferreira, a nossa conhecida irmã Miri, de facto tem sido uma verdadeira observadora, não é? No terreno, uma observadora privilegiada. Ela está no mosteiro de São Tiago Mutilado, onde ela vive, portanto na Vila de Cara, e tem olhado para tudo isto que está a acontecer e tem sido, de facto, os nossos olhos, digamos desta forma, Exato. nesta revolução que está em curso neste país do Médio Oriente. E os seus comentários, os seus apontamentos que nos vai enviando ajudam-nos, de facto, Paulo, a compreender, a perceber um pouco os anseios, mas também, ao mesmo tempo, perceber também o receio, o medo, não é? Que a própria comunidade cristã está a sentir neste momento. Exatamente. Vamos então escutar a mensagem que ela nos enviou e em que se refere ao medo de que a Síria possa, de facto, mergulhar de novo na guerra civil. Há pouco ela falou disso, até porque quando os grupos armados conquistaram Alepo, que foi a primeira cidade a cair nesta arrancada jihadista até à capital, quando Alepo caiu, muitos cristãos, e por lá há ainda cerca de 25 mil, muitos cristãos fugiram com medo daquilo que poderia vir a acontecer. Mas, garante a irmã Miri, já estão todos a regressar a casa. Então muitos cristãos fugiram das suas casas, mas graças a Deus já estão a voltar. Aqueles que tomaram vila após vila e foram abrindo as prisões e etc. Têm mostrado muito boa vontade para com todos e dado muita confiança a todas as minoridades e etc. A toda a gente, que cada um continua como estava e etc. Por isso as pessoas estão relativamente à espera do que está para vir. O único perigo, e é isso que agora peço realmente a vossa oração, é que a Síria não caia no caos e que as coisas se resolvam de maneira calma e pouco a pouco a ordem volta ao país, e não, porque, por exemplo, em Alepo começou a desordem, os roubos e etc, porque, claro, a polícia já não está presente, o exército também não, e tudo tem que voltar a estar sob uma organização e autoridade. Um novo Estado tem que ter, uma nova autoridade estatal tem que se pôr em atividade para que tudo corra normalmente bem. Por isso peço bastante a vossa oração para que não haja guerras internas, guerra civil, etc. e tal, e que a ordem volte e que não haja caos também, como noutros países tem havido caos depois de uma mudança assim tão radical. Dizem que ela está bem preparada, etc. e tal, mas não sabemos. Não podemos saber ainda. Estamos a viver dia a dia. E o nosso muito obrigada. Foi a irmã Miri a pedir as nossas orações para que a Síria não caia no caos, não mergulhe novamente na guerra civil e que as minorias religiosas, como é o caso dos cristãos, possam viver tranquilamente no país. É importante perceber o medo que está presente nestas palavras, é que todos têm ainda uma memória muito forte do que significa a violência da guerra, a destruição, as cidades em ruínas, as ruas cheias de escombros, as pessoas assustadas e sem nada. John Susani é um rosto dessa tragédia. Ele está em Damasco. Antes da guerra, que começou em 2011, ele tinha uma fábrica de alumínios. Com a guerra, ele perdeu tudo. Perdeu a fábrica, perdeu o trabalho, perdeu a própria casa. De tal maneira que teve de passar a viver com a família num cemitério. No Natal do ano passado, nós fomos encontrá-lo, juntamente com a mulher e com os filhos. Estava a começar a reerguer a sua vida
graças aos projetos de microcrédito que são promovidos pela Fundação AIS. Passou um ano, estamos novamente no Natal. John Susani é, de facto, um dos cristãos que seguramente não quer mesmo que a Síria volte à guerra. وقت كنا صغار تعلمت مصلحة الألمنيوم، صرت منيح بالمصلحة، كانت أمورنا كتير منيحة وصار مثل الحلم. بلحظة صار في قواص إنه المحل ما في شيء، خلص راح، هربنا. هلا أنا ساكن هون مدفن. بالأعياد بنفتح الأبواب، بعيد من هون توفى، فأنا بقوم مراسم الدفن. هلا أنا من جوا حازة بنفسي إني أنا معيش أولادي بمدفن. ما عم تشوفي شيء حلو، أسود، ما فيني أشوف أو ما بقدر نلاقي أولادي بالشارع. مرت علي لحظات أضعف، بس أنا كتير بصلي. المشروع كان نقطة تحول بحياتي، اشتروا لي العدة. أخذت محل، بلش يجيني شغلات صغيرة. ماني مثل أول، ماني عتلان هم شو بدنا ناكل بكرة. يسوع دايما معي، يسوع حاميني. أشكر الACN على الدعم لإلي بفتح المحل. كان كتير دعم حلو بالنسبة لإلي، فبتمنى من الACN كمان يدعموا ناس غيري، لأنه في كتير ناس بحاجة. كتير بتشكركم، بتشكر الACN. Ainda focados na Síria, vamos agora recuperar uma entrevista ao padre Firas Lufti, este franciscano, que agora é o pároco dos católicos latinos em Damasco. Ele esteve em Fátima em 2017 a convite da Fundação AIS. E na altura já estava a passar, digamos assim, o auge da Guerra Civil, e ele falou-nos com algum detalhe de como não é fácil viver num país que se está a reerguer ainda com tantas feridas abertas. Ele referiu também, isto falando concretamente da cidade de Alepo, que havia muita coisa a fazer. Havia, por exemplo, a reconstrução das casas destruídas pela guerra, claro, mas também, principalmente, a reconstrução das vidas. E em 2017 faltava quase tudo a todas as pessoas, desde a eletricidade a dinheiro no bolso para que as famílias pudessem, por exemplo, comprar comida fresca ou ter aquecimento nas casas. Agora estamos em 2024. Alepo foi a primeira cidade a ser conquistada pelos rebeldes. Lots of people who lost their families, children, thousands of children lost their parents, and they are living alone without school, without education and instruction. We have material and psychological trauma and problems with mutilation. Mm-hmm. Lots of people, a case of bombarding, lost arms or legs or parts of their body. But the mutilation, I think, in the souls of Syrian are inside. Mm-hmm. Inside. We cannot see. We cannot see it, but even present, and we can encourage the violence. Mm-hmm. We can encourage that there is no serenity. The people who are not quiet, and they need to have reconciliation with themselves. But it needs, I think, time. Much time. Mm-hmm. But the third problem, yes, to rebuild all the houses destroyed by the bombs and by the war, especially
the antiquities of Aleppo, that it is patrimony of humanity, according to the United Nations. So, although the war stopped in fighting in Aleppo, but we are now in middle of ruins, houses destructed, and no jobs. No jobs by sure. People are searching to come back, for example, in Aleppo, but there is no regular electricity and water. Or fresh food. Currency of everything. E desta imagem da cidade de Alepo, aqui trazida pelo padre Firas Lufti, vamos agora até terras da China, vamos até a Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Numa altura em que o Papa Francisco continua a receber no Vaticano líderes de algumas das igrejas católicas orientais, também aqui em Macau tivemos a oportunidade de entrevistar o padre arquimandrita Cyril Overum, ele que é o presidente do Instituto Ecuménico Huffington, com sede em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. O padre Cyril esteve a convite da Universidade de São José, a Universidade Católica aqui de Macau, e esteve também à conversa com o Clarim, o Semanário Católico de Macau, que publicou uma entrevista onde o padre Cyril fala da ligação que há hoje entre os católicos e os ortodoxos, ele que é ortodoxo e muito ligado à Igreja Ortodoxa da Ucrânia. Diz o padre Cyril nesta entrevista que atualmente há um certo inverno ecuménico, uma vez que as pessoas, os líderes das igrejas, estão um pouco cansados de encontros sucessivos ecuménicos, onde depois, na realidade, na prática, a aproximação e até mesmo união destas igrejas não se faz na prática. Ainda assim, ele diz que o diálogo é bom que o diálogo se vá mantendo, dizendo que o que distingue ou o que divide estas igrejas não é tanto uma questão doutrinária, mas sim mais uma questão de estilo ou de até tradição. O padre Cyril deixou uma receita, disse que é preciso então encontrar uma nova forma de diálogo entre a Santa Sé e as igrejas católicas orientais e, acima de tudo, ortodoxas, uma vez que as igrejas católicas orientais, essas respondem de certa forma ao Papa, estando aqui mesmo em causa saber de que forma as igrejas ortodoxas se querem aproximar da Santa Sé com vista a uma união. Recorde-se que o Papa ainda há semanas disse que era importante realizar um novo congresso mundial com sessões temporárias para que se consiga efetivar este diálogo ecuménico e a união das igrejas católicas, reforçar a união das igrejas católicas e trazer também as igrejas ortodoxas para o seio do Vaticano. Foi o José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos falar ainda da Ucrânia, retomando a conversa telefónica com o padre Lucas Perozzi, que está numa paróquia perto de Kiev, e vamos escutar ainda a mensagem do vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa no lançamento no Museu do Design, em Lisboa, claro, do relatório sobre da Fundação AIS sobre a perseguição aos cristãos no mundo. Muitos temas ainda para depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a sua vida pela fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam a violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. No arranque agora da segunda parte do nosso programa, vamos então até à Ucrânia. Isto para fechar a entrevista com o padre Lucas Perozzi, um sacerdote brasileiro que está a viver perto de Kiev e com quem falámos a propósito dos 1000 dias de guerra. 1000 dias que foram assinalados a 19 de novembro. Entretanto, já passou um mês e a guerra continua. E o padre Lucas, nesta conversa que teve connosco, fez questão de agradecer a ajuda que a Fundação AIS tem vindo a dar a este país, à Igreja da Ucrânia, país que tanto tem sofrido desde que começou a invasão das tropas enviadas por Moscovo. Na semana passada ele falou-nos de 2, 3 coisas que considera mais importantes e que a AIS tem dado à Igreja da Ucrânia. E hoje, Catarina, ele aborda outros aspectos dessa solidariedade, como por exemplo a entrega
de veículos para que a Igreja possa desenvolver o seu trabalho, a sua missão. É verdade, Paulo. De facto, trata-se de uma área fundamental do nosso trabalho, para ajudar no trabalho da evangelização, mas também para que a Igreja possa, de facto, ser aquela mão amiga que chega junto de todas as pessoas, que chega mesmo realmente junto a todas as pessoas. E por isso, e é muito engraçado, Paulo, que o padre Lucas nos tenha dito que o seu próprio automóvel faz parte de um projeto e que foi oferecido à sua diocese através da Fundação AIS. Aliás, podemos dizer de alguma maneira que o padre Lucas Perosi é um excelente exemplo daquilo que a Fundação AIS tem feito pela Igreja ucraniana desde que começou a Guerra Civil, há já, portanto, mais de 1000 dias. Sim, sem dúvida, Paulo, de facto foi uma coincidência, foi uma coincidência, não é? Mas tivemos de facto esta sorte de encontrarmos um sacerdote que representa muito bem todos estes vários setores, estas várias áreas de apoio que a Fundação AIS dá à Ucrânia, concretamente agora desde o início da guerra, há mais de 1000 dias. Portanto, desde o apoio à subsistência, também à formação do clero, à organização de encontros com jovens, com crianças, por exemplo, também o apoio às famílias, não é, que sofrem com todo este stress causado pela guerra, não é? E até à entrega dos carros. Exatamente, Paulo, até à distribuição de carros para que os padres, para que as irmãs possam então ir junto da comunidade, possam levar uma palavra amiga, possam levar a palavra de Deus a todas estas comunidades que estão naquelas regiões, que estão afetadas por estas regiões de guerra, mas também levar uma palavra de conforto até aquelas pessoas que estão naquelas áreas que estão isoladas, não é? Naquelas zonas de conflito, que estão como que na linha da frente, não é? Exato. E portanto, e como nós aqui contámos na semana passada, Paulo, para além de tudo isto ainda temos as inúmeras centrais elétricas portáteis, não é? Umas centrais de energia. Que a Fundação AIS tem feito entregar. Também tem feito chegar às pessoas. Exato. Para que as pessoas possam também sobreviver o inverno. Não nos podemos esquecer que o inverno é extremamente rigoroso e que isto, de facto, é extremamente importante, porque por causa dos bombardeamentos que a Ucrânia tem sido sujeita por parte da Rússia, tem havido a destruição de muitas das infraestruturas energéticas e, portanto, estas pequenas centrais que nós estamos a oferecer são essenciais para que as pessoas possam aquecer-se, para que possam aquecer a comida, para que possam ter luz, enfim, para que possam sobreviver, não é? Digamos assim. Muito bem. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar o padre Lucas Perosi e a sua descrição sobre a ajuda que a Fundação AIS tem dado à Igreja da Ucrânia. Alguns padres também receberam automóveis, graças à Fundação AIS. Padres que necessitavam se locomover para poder acudir às pessoas que estavam mais longe, né? Onde não era impossível chegar, que não conseguia chegar por causa nós temos muito trabalho agora ultimamente, e não somente diretamente, porque isso continua sempre desde o começo, né? Eu trabalho diretamente com as pessoas, mas nós também temos que nos qualificar também, que temos um novo problema, um problema que não existia antes, que nós não sabemos lidar. Então, nós precisamos também fazer muitos cursos. O bispo nos manda também fazer curso para como lidar com as pessoas que estiveram no front, pessoas pais que perderam os filhos, crianças que perderam os pais, familiares, e tudo relacionado a traumas. Isso, por exemplo, para nós não é fácil, porque não é um problema que conhecemos, né? É um problema novo para nós. E por isso, alguns padres que não tinham possibilidade de alcançar isso, porque não tinha uma mobilidade suficiente para isso, eles conseguiram também ganharam ajuda para comprar carro. Tanto como vocês sabem, o meu carro mesmo vem da fundação, né? A fundação que me fundou o carro comprado, porque eu não teria absolutamente capacidade nenhuma para comprar, possibilidade nenhuma para comprar nada. Foi o padre Lucas Perosi a contar algumas das coisas que a Fundação AIS tem feito chegar à Ucrânia, país em guerra há já mais de 1000 dias. Bom, vamos agora até Lisboa, isto para concluirmos também tudo aquilo que preparámos para si relacionado com a apresentação em Lisboa, claro,
do relatório Perseguidos e Esquecidos, sobre a perseguição aos cristãos no mundo. Por aqui nós já escutámos sobre isto o padre Jacques Savadogo, um sacerdote do Burkina Faso, já ouvimos o professor Jorge Bacelar Gouveia, mas falta ainda dar a palavra a Filipe Ana Coreta Correia, que é o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, autarquia que acolheu esta iniciativa da Fundação AIS. E podemos dizer, Catarina, que foi uma intervenção muito assertiva. Sim, Paulo, sem dúvida alguma. De facto, foi mesmo no final da apresentação do nosso relatório, então, que o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tomou a palavra e deu, de facto, falou sobre a importância do trabalho da Fundação AIS, da importância dos nossos relatórios que nós produzimos sobre o mundo em que nós vivemos, relativamente a esta questão, não é, da liberdade religiosa, desta questão da perseguição aos cristãos, e dizer que é muito importante que todos estes temas sejam então discutidos, porque estas questões que dizem direito ou que estão relacionadas com a liberdade religiosa, com a liberdade dos respeitos dos cristãos, dizem de facto respeito a todos nós, Paulo. Portanto, foi isso a mensagem. E no fundo podemos dizer que estas questões são questões também de cidadania. Sem dúvida, Paulo, e de facto é uma questão de cidadania e nós não nos podemos aliar deste nosso trabalho, não é? Este compromisso perante a sociedade e de estarmos ali. Portanto, a defesa da liberdade religiosa deve ser um compromisso que cada um de nós deve assumir e que deve levar em frente, e todos nós somos chamados de facto a colaborar e a divulgar e a dar a conhecer esta situação. E portanto foi de facto como que um abanar da nossa consciência e todo este nosso trabalho de divulgar é de facto um imperativo da nossa consciência de divulgar. Muito bem, obrigado. E então, como um imperativo de consciência, para citar a Catarina, que vamos então escutar também o Filipe Ana Coreta Correia, que é o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, durante a apresentação no MUD, que é o Museu do Design, do relatório da Fundação AIS sobre a perseguição aos cristãos. Porque é que a Câmara Municipal de Lisboa se associa a uma iniciativa destas? E julgo que não há nada pior para uma pessoa que é vítima de uma agressão, que é vítima de uma violentação, de um desrespeito profundo da situação e da sua dignidade. Não há nada pior do que dizer a essa pessoa que é um problema dela. E o mesmo em relação a comunidades. Quando há comunidades que são desrespeitadas, que são perseguidas, que são violadas, não há nada pior do que dizer que isso é um problema delas. E há um risco também de nós pensarmos, enquanto sociedade, que o problema dos cristãos perseguidos é um problema dos cristãos. O problema dos cristãos perseguidos e da Igreja que é perseguida não é um problema deles, é um problema nosso, é um problema da humanidade. E, portanto, a razão pela qual a Câmara Municipal de Lisboa se associa a esta iniciativa não é apenas porque ocasionalmente tem um vice-presidente que é católico, não tem a ver com isso, tem a ver com o facto de o vice-presidente representar a cidade e ter a obrigação de promover aquilo que são os valores de uma cidade como Lisboa, denunciando, contrariando, procurando promover valores de respeito, da dignidade e naturalmente que em relação a este relatório que nos revela, reflete uma realidade que infelizmente em tantos sítios do mundo não está a melhorar, está a piorar, e nos países que analisa nós não podemos sentir que não temos nada a ver com isso, que é um problema apenas dessas comunidades. Não, é um problema também connosco. Foi o Filipe Ana Coreta Correia, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a dizer que as questões da liberdade religiosa, da perseguição aos cristãos, dizem-nos respeito a todos. Ele falava na apresentação deste relatório no Museu do Design, a sessão que contou com a presença de um sacerdote do Burkina Faso, país de África, onde os cristãos têm vindo a ser brutalmente perseguidos. Nós estamos a falar de pessoas concretas, pessoas como, por exemplo, Assanon Ouedraogo, que é uma mãe que vive com o seu filho, ainda bebê, num campo de deslocados. A situação aí, nesse campo de deslocados, é terrível. O bebê chora com fome, chora com sede, e ela pouco mais pode fazer do que embalá-lo, tentando assim adormecer as suas lágrimas. Todos os dias esta mãe implora por um pedaço de comida, de leite, de água para o seu bebê. Todos os dias ela estende a sua mão para os voluntários da Igreja que tentam aliviar como podem o sofrimento destas vítimas do terrorismo. E uma dessas pessoas é Francis Zemba. Ele é um dos coordenadores da Caritas na capital do Burkina Faso,
o país que a Fundação AIS está a ajudar neste Natal. Il faut dire que le Burkina Faso vit depuis quelques années une crise due au terrorisme qui a créé plus de 2 millions de déplacés internes à travers le Burkina. Dans les camps, il faut dire que la situation de malnutrition est à prendre au sérieux et beaucoup d'enfants retombent dans la malnutrition aiguë sévère parce que les mamans n'arrivent pas à avoir l'alimentation nécessaire pour relever ces enfants-là. La kaiton be ka e rubui ma panana koi se pani ba song te ke. Dès les premiers instants même de la crise, il faut dire que l'Église a été la toute première structure qui a eu le courage d'aller vers les personnes en situation de vulnérabilité, vers ces personnes déplacées. Et il faut dire que Dieu est au cœur de toutes les actions que nous menons. Et c'est d'ailleurs les prières qui nous permettent aussi de tenir face à certaines épreuves du terrain. Para Francis Zemba, que acabámos de escutar, cada dia é um sobressalto. Francis sabe que há milhões de pessoas que precisam de ajuda. O Burkina Faso é um país prioritário para a Fundação AIS, pois é prioritário, é vital mesmo sossegar, por exemplo, o choro de fome do filho de Hassanon, no Ouedraogo. É por isso que neste Natal a Fundação AIS lançou uma campanha de ajuda aos cristãos do Burkina Faso. É preciso acreditar que a solidariedade, a nossa solidariedade, consegue de facto mudar vidas em concreto. Estamos mesmo a chegar ao fim do programa de hoje, mas antes das despedidas temos ainda um convidado especial, que é a Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS, a Regina Lins. Ela esteve de passagem por Portugal e fez questão de gravar um obrigado a todos os benfeitores e amigos da ajuda à Igreja que sofre no nosso país. Um obrigado que é dirigido pessoalmente a si, que nos está a ver neste momento. Dear SEN benefactors in Portugal, it's a joy for me to greet you today and they have the opportunity to thank you for your generosity, not only materially but also in prayers for the persecuted brothers and sisters in faith. You know that so many of them are suffering in the world today, and it gives them a great sense of hope when they know that their brothers and sisters in faith here in Portugal are supporting them in prayer and through their generosity. So may God bless you and reward you for what you do, and always remain united with our persecuted brothers and sisters. Foi a Regina Lins, a Presidente Executiva da Fundação AIS, a agradecer a generosidade ímpar dos portugueses para com a Igreja que sofre no mundo. E mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, temos ainda que ter tempo, Catarina, para uma mensagem para os nossos telespectadores, para lhes desejar, claro, um santo e um Feliz Natal. É isso mesmo, Paulo. Portanto, votos de um santo e Feliz Natal para todas as pessoas que nos estão a ver neste momento. Um santo e Feliz Natal com paz, com amor, junto das vossas famílias, e na certeza de que o Menino Jesus, que o nascimento do Menino Jesus nos vai então inspirar a todos para que possamos ser construtores de uma paz, de um dia de amanhã melhor, e isso é muito importante, ajudarmos todos juntos neste Natal, sairmos com este espírito de Natal, do nascimento, de um mundo novo, com menos injustiça, Paulo, e com mais solidariedade. Um santo e Feliz Natal para todos. Obrigado, Catarina, e assim embalados por estes votos de um mundo melhor para todos, chegamos então ao fim do nosso tempo. Eu lembro que
Todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer uma vez mais a presença da Catarina aqui no nosso programa e assim como de todos aqueles que ajudaram a produzir e a editar este programa. E já sabe, despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.